Bom, pessoal, vamos retomar aqui a nossa aulinha de física, tá? Hoje a gente vai falar sobre atrito, certo? Relembrando, na aula passada, a gente viu todas as leis de Newton, né? A primeira, a segunda, a terceira lei, tá? Quer dizer, terminamos de ver, né? Vendo a terceira lei, mais algumas, mais algumas forças especiais, né? E resolvemos alguns exercícios, tudo bem? Só que sempre era assim, força de atrito, tá? Hoje a gente vai começar estudando, vamos começar a estudar a força de atrito, tudo bem? Então, força de atrito, tá? Todo mundo já sabe intuitivamente, né, que existe a força de atrito, né? Então, sempre quando a gente vai arrastar alguma coisa, uma coisa muito pesada, a gente sempre acha um jeito, né, de diminuir o atrito, né? Você vai arrastar um armário muito pesado, né? Às vezes o pessoal bota um panozinho embaixo, né? Para ver se consegue arrastar mais fácil, certo? E, na verdade, né, muitas vezes a força de atrito a gente não percebe, mas é graças a ela que posso dizer que existe o mundo como a gente conhece hoje, no sentido de que, por exemplo, a gente só consegue se locomover por causa do atrito, tá? A gente só consegue andar por causa do atrito, né? Então, o que acontece? Quando o meu pé ele empurra o chão para trás, certo? E aí, devido ao atrito, né? Então, tem uma força de atrito no meu pé, quer dizer, tem uma força de atrito que o meu pé faz no chão e que o chão faz no meu pé, certo? E aí isso impulsiona o nosso corpo para frente, tá? Então a gente só se locomove graças à força de atrito, né? Tanto que se você está no gelo, se você tentar se locomover, você não consegue. Seu pé arrasta para trás, mas você não se mexe, não sai do canto, tá? É só você imaginar se você está de patins, se você deixar as rodinhas retinhas assim, se você empurrar para trás, você não sai do lugar, tá? Se você sempre não deixar um pé no chão, você vai cair, tá? Como é que a gente consegue se locomover quando você está de patins? Você tem que virar as rodas para o lado e empurrar, tá? Você vira para o lado e empurra, tudo bem? Por quê? Porque quando você vira para o lado, você gera atrito, né? As rodas, elas rodam nessa direção e não nessa. Então, quando você vira o patins para o lado, você gera um atrito que aí você consegue ir para frente, tá? Então, a gente só consegue se locomover graças ao atrito, tudo bem? Então, nossa vida seria drasticamente diferente se não houvesse atrito, certo? E qual é a origem da força de atrito, certo? Então, quando a gente tem aqui um objeto, né, sobre o outro, na verdade, o fenômeno, né, da gerar atrito, ele é um fenômeno bem complicado, tá, pessoal? Então, a gente estuda mais aproximadamente, certo? Mas é uma aproximação relativamente boa, tá? Relativamente boa. Que, inclusive, costuma se usar na indústria, tá? Em aplicações mesmo. Então, o que acontece? Você bota um objeto sobre o outro, certo? O que acontece? Se eu for olhar aqui, né, a nível microscópico, né, o contato entre eles, primeiro que o contato não é tão grande, tudo bem? Por quê? Porque a nível microscópico, essa superfície, elas não são bonitinhas, lisinhas, né? Se eu pegar aqui uma região, certo? E ampliar aqui, certo? E ampliar, se eu for ver esse objeto de cima, né, a gente vai ver que a nível microscópico ele não é tão liso, né? Ele é todo deformado, tá? Todo deformado, certo? E o objeto de baixo também, certo? Né? Então acaba que os pontos de contato, por incrível que pareça, não são tantos pontos assim, certo? A nível microscópico, tudo bem? Não são tão grandes assim, certo? E o que acontece? E por que existe a força de atrito?
né? Então, a força de atrito, ela pode existir, quer dizer, ela existe, né? Como eu falei, basicamente, né, é devido à interação eletrostática, certo? E aí, eu pensando do ponto de vista fundamental, certo? Pensando do ponto de vista fundamental, é devido à interação eletrostática, né? Porque aquilo que eu falei, toda força deriva de uma das quatro forças, né? Ou é eletromagnética, né? Ou é gravitacional, nuclear forte, nuclear fraca. A nuclear forte e a nuclear fraca só age na região mesmo do núcleo. Então, acaba sendo forças eletromagnéticas mesmo, né? Essas regiões em que tem contato, né? Em que gera maior contato, existe aqui uma interação eletromagnética entre eles, tá? Essas regiões em que eles se aproximam, em que tem maior contato, tudo bem? Então, tanto a rugosidade pode gerar também, né, uma certa resistência, né, a ele atravessar, mas, por incrível que pareça, a, a força de atrito, certo? Ela não vem necessariamente da rugosidade, certo? Ela vem porque gera o que a gente chama de alguns pontos de solda, certo? Gera alguns pontos de solda. Esses pontos em que eles ficam mais ligados, tá? Esses pontos que eles se aproximam mais, né, do ponto de vista microscópico, certo? Do ponto de vista atômico, acaba gerando uma ligação mesmo, eletromagnética de um com o outro. Então, você tem que vencer essas ligações. Quando você empurra o objeto para frente, você tem que vencer essas ligações, tá? Geralmente, a gente pensa que é só devido à rugosidade. Essas rugosidades, elas podem influenciar de alguma forma, sim, tá? Só que é de uma forma bem complexa, que a gente não consegue tanto, a gente, a gente não analisa pontualmente, né, cada influência que cada um faz, né? A gente pensa logo o sistema como um todo, certo? Mas, mas para a gente ver como não é só devido a essas rugosidades que acontecem, certo? Você pode fazer um experimento de pegar uma superfície bem lisa mesmo, tá? Por exemplo, de um metal, certo? Você pode ao máximo que você conseguir. E você tenta colocar na outra superfície, você colocar do mesmo metal, por exemplo, certo? Você vê que vai ter um atrito gigantesco, tá? Tem um atrito gigantesco. Por quê? Porque se essa superfície está bem lisinha e essa de baixo está bem lisinha, então vai ter vários pontos de contatos aqui. Então, vários pontos de contatos vai gerar vários pontos de solda. Então, vai ficando mais difícil você arrastar, né, uma superfície pela outra. Tudo bem? Então, o atrito, né, ele vem dessas interações, né, eletromagnéticas que existem aqui a nível molecular, tá? Inclusive, pessoal, se você conseguisse fazer um polimento perfeito, tá? Deixar o metal bem lisinho, né? O metal de cima e de baixo bem lisinho. Retirasse qualquer impureza, né? Ar, botasse assim no vácuo, qualquer coisa. Se você colocasse aqui esse metal em cima desse outro, simplesmente um ia grudar no outro, tá? E aconteceu o que a gente chama de uma solda fria. Certo? Porque esse estado aqui ele é mais estável do que o estado eles estão separados, tudo bem? Então, então, assim, se ele for perfeitamente liso, o atrito ele vai ser infinito. Você gruda um objeto no outro. Tá? Se for o mesmo material, tudo bem? Se for um material diferente, não necessariamente gruda, mas acontece algo parecido, né? Da mesma forma, aumenta as soldas a fio, tá? Lógico que para você ter essa solda a fio, né? Teria que ser um sistema muito bem controlado, tá? Teria que ser uma câmara de ar, certo? Teria que ter polido muito bem a nível atômico, tá? Certo? Então, assim, então, por isso que a pessoa não faz tanto isso, certo? A gente não vê isso no nosso dia a dia, né? Porque no nosso dia a dia, o que acontece? Sempre que você tem uma peça de metal, a primeira coisa que acontece é gerar uma camada de oxidação ao redor dele, né? Gera uma camada de oxidação. Então, esse óxido, né, desse metal já é uma impureza, tá? Já é uma impureza. Certo? É por isso que se encostar uma peça de ferro do lado do outro, não vai grudar, né? É porque tem muita impureza ali, tudo bem? Mas isso de fato acontece, né?
Com vidro, por exemplo, com vidro se você pegar um vidro bem lisinho, certo? Encostar no outro vidro bem lisinho, e você tentar arrastar, né? Você botar um pezinho em cima, tentar arrastar, você não consegue de jeito nenhum. Apesar de que o vidro, para o nosso conceito macroscópico, é uma coisa lisa, né? Mas você não consegue, o atrito é muito grande. Às vezes você até arranha, certo? Você arrastar um vidro com outro, um espelho com outro, tudo bem? É por causa dessas soldas a frios, tudo bem? Essa é a origem da força de atrito, é microscópico, tá? Só que aí, lógico que a gente não analisa do ponto de vista microscópico, né? A gente analisa do ponto de vista macroscópico. E do ponto de vista macroscópico, o que a gente observa? Né? Então, a gente observa o seguinte: vamos supor que você começa a empurrar um objeto pesado, bem pesado, tá? Você está tentando aqui empurrar um objeto bem pesado, certo? Está tentando empurrar aqui, você está fazendo uma força, certo? Um armário. Né? Então, o que a gente observa? Se você fizer uma força pequenininha, o armário nem sai do canto. Ele fica parado, tá? Então, o armário fica parado. Então, o que acontece? Se você está fazendo uma força e o armário não está saindo do canto, como é que pode, né? Pela segunda lei de Newton, quando você faz uma força, é para gerar massa da aceleração. Né? É para gerar uma aceleração. Massa não, né? É para você gerar uma aceleração, né? Pela segunda lei de Newton. Tá? Então, quando você faz a força e não está saindo do canto, é por quê? Porque existe uma força que está impedindo que ele se movimente. E essa força é a força de atrito. Tá? Então, quando você faz uma força num armário e ele não se mexe, é porque a força de atrito ela está anulando a sua força. É aquilo que eu sempre falo, é um cabo de guerra, né? Você está empurrando para o lado, a força de atrito está empurrando para o outro. E uma cancela a outra. Tá? Então, quando você faz uma força pequena no armário e ele não se mexe, a força de atrito ela está exatamente anulando a força que você está fazendo. Certo? Então, ela é igualzinha em modo, mas no sentido oposto. Tá? E aí vamos supor que aos poucos você vai aumentando a força que você está fazendo, tá? Vamos entender um pouquinho o que acontece com a força de atrito. Então vamos supor que aqui é a força que você está fazendo, certo? E aqui você faz a força de atrito. Né? Você botou uma força bem pequenininha, a força de atrito, o armário ficou parado, então a força de atrito tem o mesmo valor, certo? Então suponhamos que tem o mesmo valor aqui nos dois casos, certo? Se aumenta um pouco a força, o armário continua parado. Então, a força de atrito continua. Aumentou na mesma proporção que a sua força aumentou. Ela fez só cancelar a sua força. Então, só que você vai aumentando aqui a sua força. E o armário continua parado. Então, nesse ponto, a força de atrito ela sempre vai anulando a força que você está fazendo. Certo? Sempre vai anulando a força que você está fazendo. Só que aí chega um ponto que você faz a força e aí o armário entra em movimento. Tá? Não é assim, né? Se tem uma coisa muito pesada, você começa a empurrar. Você faz uma pequena força e não se mexe. Aí você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, tem hora que ele entra em movimento. Tá? Então, o que acontece? Observe que tem esses dois atritos. Tá? Tem o que a gente chama do atrito estático, certo? O atrito estático, certo? E o atrito que a gente chama de aí varia de livro para livro, tá, pessoal? Então, tem livro que chama de atrito cinético, tem livro que chama de atrito dinâmico, certo? Mas o livro aqui que eu vi, eles os dois chamaram de atrito cinético, então vamos botar. E o atrito cinético, certo? O atrito estático, como o nome já está dizendo, ele vai atuar quando o corpo está parado. Então, na hora que você está empurrando aqui quando o armário está parado, você está empurrando ele, diz que está agindo ali o atrito estático, certo? A partir do momento que você começa a fazer você vence esse atrito estático e o corpo começa a se mexer, aí a gente diz que está agindo o atrito dinâmico, certo? E o que a gente observa? A gente observa o seguinte, o atrito estático, né, ele sempre vai ser igual à força aplicada. Por quê? Porque ele sempre é
necessário para manter o corpo parado. Né? Certo? Você está agindo o atrito estático, então o atrito estático ele sempre está cancelando a força. Então, o atrito estático ele é sempre igual à força necessária. Né? Então, quando a gente vai ver o gráfico aqui, a gente vê que ele é uma linha reta. Tá? Finge que isso aqui é uma linha reta, certo? Não é exatamente, mas finge que é uma linha reta. Tudo bem? Então, o atrito estático, ele sempre é igual, certo? Vamos botar assim, a força de atrito estático, ele é sempre igual à força aplicada. Ou seja, é sempre igual à força para deixar em equilíbrio. Certo? Sempre igual à força aplicada. Mas, o que acontece? Só que existe um valor máximo que o atrito consegue segurar. Né? Você vai aumentando a força, vai aumentando a força, vai aumentando, tem uma hora que você vence o atrito estático, ele não vai aumentando para sempre. Tem hora que ele não aguenta mais. Certo? Então, existe o que a gente chama do atrito estático máximo, certo? A força de atrito estático máximo. Então, a força de atrito estático máximo, vamos escrever assim, a força de atrito estático máximo, existe um valor máximo, né, que a gente calcula, tá? Então, esse máximo aqui, ele vai depender do quê? Certo? Então, uma boa fórmula que a gente acha empiricamente, né, experimentalmente, para a força de atrito estático, a gente vê que ele é simplesmente proporcional, tá? Proporcional à força normal. Certo? Dá para a gente entender um pouquinho por que ele é proporcional à força normal, certo? Porque é o seguinte, lembra que quanto mais pontos que estiverem em contato aqui, né, mais vai formar aquelas solda fria que a gente chama, né? Mais vai gerar aqueles pontos de solda, certo? Se por acaso eu boto mais peso aqui em cima, boto mais peso, o que vai acontecendo? Eu vou apertando aqui uma superfície contra a outra, certo? Então, quando eu aperto uma superfície contra a outra, eu aumento esses pontos de solda, então aumenta a força de atrito. Tá? Ou seja, e qual é a força que mede o quanto uma superfície está apertada contra a outra? É exatamente a força normal. Tá? Então, é por isso que a força de atrito é diretamente proporcional à força normal. Certo? Uma constante de proporcionalidade, né? A gente chama de coeficiente de atrito estático. Tá? Coeficiente de atrito estático. Certo? Ele não tem unidade, tudo bem? O coeficiente de atrito não tem unidade. Certo? Então, observe bem, a força de atrito estático, qual é o valor dela, sempre é igual à força aplicada, certo? Mas existe um valor máximo para ela. O valor máximo vai ser o μ estático vezes a normal. Certo? E o atrito cinético, né? Já quando o corpo entra em movimento, quando você consegue colocar o corpo em movimento, certo? Aí a força de atrito, ela passa a ter um valor constante, certo? Independentemente da força que você aplique, certo? Tem um valor aproximadamente constante, né? E esse valor da força de atrito cinético vai ser o que a gente chama do μ cinético, tá? E aí tem gente que chama de C ou K, né, de kinetic, né, que é cinético em inglês, vezes a normal. Então, observe que tem uma equação bem parecida, tá? Pelo mesmo princípio, obviamente, né, porque quanto maior o normal, significa que mais uma superfície está comprimida contra a outra, certo? Mais a superfície está comprimida contra a outra. E depende também desse coeficiente aqui, que a gente chama de coeficiente de atrito cinético. Ok? Aí, então, pessoal, só que o que acontece? Normalmente, o coeficiente de atrito cinético, ele é menor do que o coeficiente de atrito estático, tá? Ele é menor do que o coeficiente de atrito estático. O que significa dizer que ele é menor? Que a força de atrito cinético, ela é menor do que o máximo da força de atrito estático. Ou seja, mas supor que você vai empurrando, vai aumentando a sua força, vai aumentando, e o armário ficou parado. O armário ficou parado porque a força de atrito sempre está entrando em equilíbrio com a força que você está aplicando.
Chega um momento que você chegou na força de atrito estático máximo, tá? Então, essa aqui é a força de atrito estático máximo. Força de atrito estático máximo. E aí o corpo entra em movimento. Quando o corpo entra em movimento, a gente observa que essa curva aqui, a força de atrito que age no corpo, ela dá uma queda e depois continua mais ou menos constante, tá? Não é constante, como eu falei, a força de atrito é um fenômeno bem complexo, né, que envolve várias coisas, mas a gente considera como se fosse praticamente constante, certo? Então, assim, e esse valor, né, esse valor constante aqui, é exatamente o valor, né, é o mi cinético vezes a normal, tá? Certo? Ou seja, observe que a força de atrito cinético, né, ela é menor do que o máximo da estática, certo? Só um detalhe, pessoal. O pessoal sempre diz assim, a força de atrito cinético sempre é menor do que a força de atrito estático. Não é. A força de atrito estático, ela pode ter vários valores diferentes, né? A gente viu aqui, a força de atrito estático teve vários valores menores que o cinético, certo? Por quê? Porque a força de atrito estático sempre é igual à força aplicada, em módulo, né? Porque enquanto o corpo está parado, a força de atrito estático está anulando essa força, certo? Só que existe um limite para ela não vai aumentar até infinito. Existe um limite. Quando você chega nesse limite, quando o corpo entra em movimento, aí a força de atrito diminui, né? Então, às vezes você consegue sentir isso, né? Para você botar o corpo em movimento, você precisa fazer uma força bem grande. Depois que ele entra em movimento, você não precisa fazer tanta força, certo? Você diminui um pouco, claro que não diminui muito, mas diminui um pouco. Tá bom, pessoal? Então, fica o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Esses coeficientes de atrito, certo? Eles dependem depende da superfície, certo? Que estão em contato. E depende também, na realidade, de vários fatores, né? Se tem algum tipo de lubrificação, né? Se tem água, se tem ar, certo? Então, mas aqui eu vou colocar alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, ó, aço com aço, certo? Vou botar aqui o aço com aço. Vamos ver aqui quanto está o Mi estático e o Mi cinético. Mi estático e Mi cinético. Então, aço com aço, ó, o estático é 0,74 e o cinético é 0,57. Menor, né? Como a gente tinha visto. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Ele bota aqui vários exemplos, tá? Vamos ver uns que é mais prático aqui, ó. Borracha com concreto. Então, às vezes os nossos carros, às vezes andando no estacionamento de shopping, né? Que pisa de concreto, certo? O coeficiente de atrito estático, ele é 1, certo? E o cinético é 0,8, né? Bem menor. Tá? Se fosse a borracha com concreto, só que molhado, tá? Borracha com concreto molhado, já diminui bastante, ó. Aqui diminui para 0,3 e aqui 0,25. Por isso que é mais fácil derrapar o carro com molhado, né? Porque o atrito fica menor. Tudo bem, pessoal? Então, inclusive, pessoal, isso aqui é muito importante para a frenagem de carro, né? Não sei se vocês sabem, mas existe o que a gente chama do freio ABS, né? O que é o freio ABS? Certo? O freio ABS, ele não é uma peça a mais que tem no carro, nem nada disso. O freio ABS, ele é na verdade, digamos assim, uma programação, né? Ele programa o carro porque ele consegue medir quando as rodas vão começar a se arrastar sobre a superfície,
quando a roda começa a se arrastar sobre a superfície, é uma coisa ruim para a frenagem, certo? Vamos entender um pouquinho por quê, certo? A roda do carro, certo, pessoal? Ela nunca se arrasta pelo chão, certo? A roda do carro, ela rola, ou seja, ela não se arrasta, né? Tudo bem? Então, o que acontece? Você não vê o arrasto do pneu com o chão, tá? Não tem um pneu. Não tem um arrasto. Ela vai rolando, né? E não tem um arrasto. Ou seja, em todo momento, esse ponto aqui do pneu que está em contato com o chão, ele está parado, tudo bem? Em todo momento, a velocidade do pneu aqui, nesse ponto, exatamente nesse ponto, ele está parado. Certo? Porque não tem um arrasto, né? Está parado em relação ao chão. Né? Por mais que o carro esteja em movimento com certa velocidade, certo? O pneu está com movimento aqui indo para frente com a velocidade V, certo? Mas esse ponto do pneu, ele está parado em relação ao chão, né? Ele não tem uma velocidade para frente, porque se ele tivesse uma velocidade para frente, ele estaria se arrastando no chão. Mas não tem esse arrasto. Ele está simplesmente, ao mesmo tempo que ele está indo para frente, ele está rodando também na mesma proporção, de tal forma que esse ponto tem velocidade zero. Então, o pneu do carro, ele sempre está parado em relação ao chão. Quer dizer, o ideal é que ele sempre esteja parado em relação ao chão. Quando é que ele não fica parado em relação ao chão? Quando ele começa a deslizar. E aí a gente sabe muito bem que ele começa a deslizar, porque é a hora que começa a cantar pneu, né? A hora que começa a cantar pneu. Então, quando os carros antigamente, quando você freava com muita força o freio de uma vez, né? Você freava o freio de uma vez, o carro muito veloz, o que acontecia? O que acontecia é que você poderia travar o pneu e aí ele iria sair se arrastando na superfície, tá? Antes disso, aliás, né? Ele se arrasta antes disso, porque não basta, não precisa necessariamente você travar o pneu, parar ele de rodar. Basta ele rodar mais devagar do que ele vai para frente, que você já começa a arrastar o pneu na superfície. Tá? E qual o problema disso? O problema disso é que quando o pneu ele está rodando nessa mesma proporção que ele está indo para frente, certo? De tal forma que ele fica parado, o atrito que existe aqui é o atrito estático. O atrito que existe aqui é estático. Por quê? Porque o pneu está parado. Tudo bem? Já se o pneu começa a se arrastar, então você escuta aquele cantar de pneu, é porque está agindo o atrito dinâmico, né? O atrito cinético, tá? Está agindo o atrito cinético. E, como a gente viu, o atrito cinético ele é menor do que o estático. Então, por exemplo, a borracha e o concreto, né? O cinético é 20% menor. 20% menor. Isso significa dizer o seguinte, que a desaceleração também vai ser 20% menor. Então, sabe que só o fato do computador de bordo, né, do computador de bordo não, do freio ABS, ele faz um cálculo, ele consegue saber quando essa roda vai rolar menos do que o necessário para ficar aqui parado, esse ponto ficar parado. Então, na hora que ele faz esse cálculo, começa a agir um atrito sem o freio ABS, né, começa a agir um atrito cinético, e aí o carro vai frear com 20% menos de eficiência, se fosse aqui borracha concreto. Tá? Mas com o freio ABS, o que ele faz? Ele solta um pouco o pneu, né? Por incrível que pareça, o freio ABS ele faz isso. Ele solta um pouco o pneu, exatamente para o pneu continuar rolando, né? Não ter esse problema de deslizar. E aí, por incrível que pareça, esse ato de soltar o pneu faz com que você freie com mais eficiência. Certo? Com 20% mais de eficiência se for borracha concreta. Tá? E você sente de fato isso, né? Na hora que às vezes você precisa frear de uma vez, né? Acontece às vezes comigo. Eu estou andando aqui relativamente rápido numa rodovia e aí eu de repente encontro um quebra-mola, né? Que eu não tinha visto. Tem quebra-mola que às vezes você não vê, né? Você pisa de uma vez e você vê que o pedal ele vai subindo e descendo, né? Ele está exatamente liberando ali o pneu para o pneu não travar de uma vez, tá? Aí é quando está agindo o freio ABS, certo? Então, posso ver a importância, né, de você entender essa história aqui da força de atrito, certo?
Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer alguns exercíciozinhos, certo? Para a gente praticar aqui a força de atrito. Certo? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Vamos supor que você tem aqui um corpo que tem uma massa. Vamos botar aqui um armário mesmo, né? Um armário. Então, uma massa de quanto? Às vezes tem uma massa de... Certo? Vamos supor que uma pessoa que vai tentar empurrar um armário. Vamos supor que esse armário tem uma massa de... Vamos botar que esse bicho chega a pesar uns 50 quilos ou mais, né? Pesa uns 50 quilos, tá? E aí vamos supor o seguinte, que no item A, você começa a fazer uma força para empurrar esse armário, né? No item A, ele diz o seguinte, que a força que você fez é de 100 newtons, tá? Deixa eu só ver aqui. Vamos pegar aqui alguns coeficientes de atrito. Acho que ele não dá nenhum exemplo com madeira, né? Não dá com madeira. E cobre... não dá não com madeira. Então vamos chutar valores mesmo, tá? Vamos supor que o coeficiente de atrito estático entre o armário e o chão seja de 0,8 e o coeficiente de atrito cinético seja de 0,6. Tá bom? Vamos supor que você faz uma força de 100 newtons. Para fazer uma força de 100 newtons, ele quer saber quanto é a aceleração do corpo e quanto é a força de atrito. Certo? Quanto é a aceleração do corpo e a força de atrito. Então vamos lá, vamos entender aqui, né? Você fez uma força de 100 newtons. A nossa primeira pergunta é: será que 100 newtons é o suficiente para botar esse corpo em movimento? Então, como é que a gente sabe se é o suficiente ou não? Vamos calcular a força de atrito estático máximo. Certo? Então, a força de atrito estático máximo vai ser o μ estático vezes a normal. Então, força de atrito estático máximo vai ser o μ estático, que ele me disse que era 0,8, vezes a normal. Lembrando que aqui a normal é igual ao peso, tá? Normal aqui, ó, como a gente viu na aula passada, certo? A normal é igual ao peso. Certo? Então, a minha normal vai ser igual ao peso. E o peso vai ser massa, que é 50, vezes a gravidade, que é 9,8. Então, a força de atrito estático máxima vai ser, vou botar aqui na calculadora, 0,8 vezes 50 vezes 9,8. 392 newtons. 392. O que significa dizer isso aqui? Significa dizer o seguinte, que até você chegar a fazer uma força de 392 newtons, você não vai conseguir arrastar esse armário. Tá? E como você fez só uma força de 100 newtons, então quanto é que vai ser a aceleração dele? Vai ser zero, né? A aceleração dele vai ser zero. Por quê? Porque você não vai conseguir arrastar. Para conseguir arrastar, eu tenho que fazer uma força mais do que 392. Então a aceleração dele é zero. E quanto é a força de atrito? Né? Aí tu fala, para a força de atrito é 392. Errado, né? Não é, a força de atrito é 100 newtons. Certo? É isso que o pessoal confunde muito. Certo? Lembrando, ó, a força de atrito, certo? Ela começa a agir aqui contrário ao movimento, tá? A força de atrito começa a agir contrário ao movimento, ou a tendência do movimento, certo? Só que a força de atrito, ela só vai cancelar essa força, né? Se a força de atrito fosse isso aqui, o corpo ia começar a andar para trás, o que não faz o menor sentido, né? Você começa a empurrar o corpo aqui e o corpo começa a andar para trás, não faz sentido. Então, a força de atrito, ela vai ser exatamente o necessário para cancelar essa força. Ou seja, vai ser os mesmos 100 newtons. Lembrando, essa força aqui é a força máxima que você precisa fazer, não é a força de atrito. Tá?
é a força de atrito máxima, que a força de atrito estático máximo que o atrito estático consegue segurar, certo? Então, né, se eu aplicar qualquer força abaixo de 392, eu não vou conseguir mover esse corpo. Né? Tem que ser acima de 392. Então, vamos supor que eu passe a fazer agora uma força de vamos supor que eu superei, né? Eu passo a fazer uma força de 500 newtons, certo? Então, eu passei a fazer uma força de 500 newtons, e agora eu quero saber quanto é que vai ser a aceleração e a força de atrito, tá? Só um detalhe que eu esqueci de avisar, pessoal, falar, é que a força de atrito ela sempre está oposta ao movimento, né? Se for o cinético. Se for o estático, ela está oposta à tendência do movimento, tá? Então, a tendência era o corpo se mover para cá, então ele se opõe, certo? Vamos lá, então, agora a gente já sabe que o corpo vai entrar em movimento, então ele vai ter uma aceleração para cá, tá? Então, a gente aplica a lei de Newton, né? Aplicando a lei de Newton aqui na horizontal aqui, a força que eu estou fazendo menos a força de atrito vai ser igual a massa vezes a aceleração. Eu quero achar a aceleração, tá? A força que eu estou aplicando, eu sei quanto é. 500 newtons. Certo? A força de atrito, quanto é? É o mesmo 100 newtons? Não, né? Era 100 quando a força que eu fazia era 100. Certo? Como eu superei a força de atrito estático máximo e o corpo entra em movimento, eu tenho que calcular agora a força de atrito cinético. Certo? Como é que calcula a força de atrito cinético? Vai ser o mi cinético vezes a normal. Então, é o mi cinético, 0,6, vezes a normal, que a gente já viu que é igual a peso, né? Então, o peso é 50 vezes 9,8. Vai ser igual a massa, que é 50, vezes a aceleração. Então, vamos calcular isso aqui, tá? Então, vai ser 500 menos, deixa eu ver quanto é que vai dar isso aí tudo. 0,6 vezes 50 vezes 9,8 vai dar 294. Então, 294 igual a 50A. Observe que o atrito cinético, né, geralmente, ele é sempre menor do que o estático máximo, tá? É sempre menor do que o estático máximo. O estático máximo, né? Mas lembrando, no item A aqui, o estático, ó, observe que ele estava menor do que o cinético. Certo? Vamos lá, 500 menos 294, se fosse 300, era 200, né? Mas como está menos 6 aqui, então aumenta 6 aqui. Vai dar 506 igual a 50A. Então, minha aceleração vai ser 206 dividido por 50. 206 dividido por 50 dá 4,1 metros, 4,12 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração. E a força de atrito, né? É m vezes a normal, eu calculei aqui no meio, tá? Mas é exatamente isso aqui, né? 294 newtons. Bem? Né? Vamos resolver mais algumas questões, né? Para a gente exercitar. Certo? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar aqui uma questão do livro, uma questão boa, para a gente resolver. Aqui. Essa é boa, não, eu quero que eu essa aqui. Pronto. Essa aqui. Deixa eu desenhar aqui. Então, uma pessoa que está querendo puxar aqui um objeto, mas ele está
Ele usou uma corda aqui. Usou uma corda para puxar o corpo, tá? Ele está dando para entender nesse meu desenho. Mas ele está fazendo uma força aqui, certo? Uma força que faz um ângulo reto aqui, tá? E a questão aqui é o seguinte. Suponha que você tente mover um engradado amarrando uma corda em torno dele e puxando a corda para cima com um ângulo que faz 30 graus para a horizontal. Então, esse ângulozinho ali, ó, é 30 graus para a horizontal. Certo? Qual a força que você deve fazer para manter o movimento com velocidade constante? O esforço que você faz é maior ou menor do que quando aplica uma força horizontal? Vamos ver, né? Ele diz que o peso do corpo, o peso desse corpo é 500 newtons, 500 newtons, e ele diz que o atrito cinético, quer dizer, o coeficiente de atrito cinético é de 0,4. Observe que ele nem deu massa, né? Mas ele deu peso, certo? Uma coisa dá para a gente calcular a massa, né? Mas vamos lá, então o que ele está querendo? Ele quer saber quanto é o valor da força para que esse corpo ele ande com velocidade constante, tá? Para esse corpo andar com velocidade constante, significa dizer o quê? Significa dizer que, né, a componente X da força aqui, certo? Vou reduzir esse corpo aqui, ó, para ficar melhor. Tem uma força aqui, faz um ângulo de 30 graus, tá? E tem uma força de atrito aqui para trás, tá? Para esse corpo começar a andar com velocidade constante, significa dizer o quê? Que a aceleração tem que ser zero, né? Velocidade constante, aceleração zero. Então, se a velocidade para a velocidade ser constante, essa força aqui, a força Fx, né, a componente, ela tem que estar anulando a força de atrito. Tá? Ou seja, ele puxou, o corpo entrou em movimento. Depois que entrou em movimento, ele só está fazendo a força necessária para manter o corpo em velocidade constante. Certo? E aí, né, que pela inércia pode acontecer, tá? Quando a força resultante é zero, o corpo fica andando com velocidade constante para frente. Certo? E tem outras palavras. A força que ele tem que fazer, né, a componente X da força, tem que ser igual à força de atrito, né? Que nesse caso é a força de atrito cinético. Certo? Então, a componente X da força tem que ser igual à força de atrito. Certo? Componente X, né? Então, a componente X, eu posso calcular como sendo o quê? A própria força vezes o cosseno de 30, né? Quando está próximo ali, está cosseno de 30. E a força de atrito é o μ cinético vezes, vamos botar a teta aqui, depois substituir, vezes a normal. Só que a normal é igual ao peso, tá? O que eu quero achar? A força. Então, eu tenho um ângulo, tenho um μ, e a normal é igual ao peso. Então, eu tenho tudo, né? Então, a força é o que eu quero. Cosseno de 30 graus vai ser igual ao μ cinético, que é 0,4, vezes a normal, que é 500. Então, força cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, vai ser igual a 200. Né? Então, a força vai ser 200 dividido por raiz de 3. A força que você precisa fazer para deixar esse corpo andando com velocidade constante vai ser, ver quanto é que dá, 200 dividido pela raiz de 3, mais ou menos 115,47 newtons. Certo? Essa é a força necessária para a gente deixar esse corpo em movimento com velocidade constante. Certo? Aí ele pergunta o seguinte:
o esforço que você faz é maior ou menor do que quando aplica uma força na horizontal. Ele está dizendo o seguinte, em vez de você... Pô, pessoal, desculpa, é que eu errei, tá? Errei feio, né? Vamos corrigir, então. Por que eu errei feio? Porque eu falei que a normal é igual ao peso, mas não é, né? Precisa tomar cuidado. Ó. O que acontece? Por que a normal não é igual ao peso? Porque se houvesse só a força normal aqui para cima e a força peso aqui para baixo, se houvesse essas duas forças aqui no eixo Y, a normal seria igual ao peso, mas não é, né? Tem uma componente Y aqui, tá? Tem uma componente Y, um FY aqui, certo? Então, eu errei, né? Vamos ajeitar. A normal, primeiro para eu calcular isso aqui, eu preciso primeiro calcular quem é a força normal, certo? Apesar de que esse valor que eu não vou apagar não, porque a gente vai precisar dele lá na frente. Vou botar bem aqui assim, vou explicar por que a gente vai precisar dele. Vou deixar aqui, tá? Vou deixar aqui, daqui a pouco eu vou explicar por que a gente vai precisar dele. Mas, vamos corrigir aqui. Certo? Por que eu errei? Eu quis achar normal, sempre que eu falei que a normal é igual ao peso, mas não é. Certo? Na verdade, a normal mais o FY vai ser igual ao peso, né? É isso, normal mais o FY é igual ao peso. Então, a normal vai ser igual ao quê? Ao peso menos o FY. E aí, a normal, eu vou ter que escrever como sendo o peso, que é 500, menos o FY, que vai ser F vezes o seno de 30 graus. Observe que o F eu não conheço, tá? Então, normal, eu vou ter que deixar em função de F. Tem que deixar assim. Certo? E agora eu substituo a normal aqui. Vou apagar aqui, né? Vou apagar só a figura, porque pode ser que eu esqueça dos valores. Então, ó, a força que eu quero determinar vezes o cosseno de 30 graus vai ser igual ao mi cinético, que é 0,4, vezes a normal. Mas quanto é a normal? 500 menos a própria força dividido por 2. Certo? Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, vai ser igual a 0,4 vezes 500, eu tinha feito ali, né? Dá 200, né? É isso. Dá 200 menos, e aqui eu tenho 0,4 dividido por 2. Vou deixar o 0,4 mesmo, tá? Por quê? Porque agora eu multiplico tudo por 2, né? Exatamente para tirar esse 2 daqui e daqui. Então aqui vai ficar 400 menos 0,4 F. Passa aqui do lado de lá. Vou ter um F vou ter um termo comum com F, né? Então, bota a evidência, vai ficar raiz de 3 mais 0,4, F igual a 400. Então, na realidade, pessoal, a força que eu tenho que aplicar vai ser 400 dividido por raiz de 3 mais 0,4. Então, a força que eu tenho que aplicar, na realidade, vamos ver quanto é que vai dar aqui. 400, raiz de 3, mais 0,4, é 187. Então, dá 187. 187,61 aproximadamente. 61 mil. Certo? Então, essa é a força que eu preciso calcular, ou que eu preciso aplicar para manter esse corpo com velocidade constante. Aí ele pergunta o seguinte: se essa força fosse na horizontal, você teria que aplicar uma força maior ou menor? Né?
Bom, se a força fosse na horizontal, é exatamente o cálculo que eu fiz anterior, sabe? Se a força fosse na horizontal, a força necessária para eu conseguir deixar esse corpo em movimento era 115. Então, na verdade, seria mais fácil, né? Eu mover esse corpo, ao invés de eu estar puxando essa corda nesse sentido, eu estar puxando nesse sentido, né? Seria melhor a pessoa, em vez de levar a corda assim, ela botar a corda aqui na mesma altura que ela está presa e puxar, né? Seria mais fácil do que desse jeito, certo? Assim ela está fazendo mais esforço. Tá bom, pessoal? Ou, na verdade, eu errei de novo, né? Esse aqui está certo, o que está errado é esse aqui, certo? Por quê? Porque se eu tivesse, para eu calcular, vamos fazer o cálculo agora, vou repetir o mesmo cálculo, só que agora a força não está na vertical, a força está na horizontal. Na verdade, não poderia usar o mesmo cálculo, porque quando a força está na horizontal, o que a gente tem é que a força vai ser igual à força de atrito, né? Não tem esse cosseno aqui. Então, a força vai ser igual à força de atrito. Então, vamos calcular. Então, a força vai ser o 0,4 vezes a normal, que a normal seria igual ao peso, 500. Então, na realidade, a força na horizontal teria que fazer uma força de 200 newtons. Então, na realidade, é mais fácil assim mesmo, tá? É mais fácil assim mesmo. Por que é mais fácil? Porque, como está tendo uma força que está levantando um objeto, tem uma parte da força que está tentando levantar, outra parte está puxando para frente. Essa parte está levantando, diminui a força normal. Como diminui a força normal, diminui o atrito. E por isso acaba que a força que você empurra para frente acaba sendo mais. A força necessária para puxar ele para frente é menor, certo? Do que se fosse na horizontal. Certo? Vamos lá. Só para finalizar essa parte aqui de força de atrito, vamos ver um problema interessante, né, que o livro coloca. Que ele diz o seguinte. Ele diz... Fala o seguinte, ó, problema. Se as rodas de um carro ficam travadas, né, impedidas de girar, durante uma frenagem de emergência, o carro desliza na pista. Pedaços de borrachas arrancados dos pneus e pequenos trechos de asfalto fundido formam as marcas de derrapagem, certo? Que revelam a ocorrência de uma soldagem a frio, né? Então, a marca do pneu, o que é? É porque estava tão colado o pneu com o asfalto que arrancou a borracha do pneu, certo? O recorde de marcas de derrapagem em via pública foi estabelecido em 1960 pelo motorista de um Jaguar na rodovia M1 da Inglaterra, certo? Ele disse que as marcas de pneu tinham 290 metros de comprimento. Então, as marcas de pneu, certo? Tinham um comprimento de 290 metros. Quase 300 metros de marca de pneu, né? É um negócio impressionante mesmo. Ele disse para a gente supor que o coeficiente de atrito cinético, certo? Entre a borracha e o pneu é de 0,6. 0,6. E que a aceleração do carro se manteve constante durante a frenagem. Qual era a velocidade do carro quando as rodas travaram? Ele quer saber qual é a velocidade do carro, né? Então, o cara começou a frear, tá? Bem aqui assim, certo? Ficou as marcas do pneu, né? Depois que ele andou uma distância de 290 metros, né? 290 metros, que é onde ficam as marcas de pneu. Foi o período de frenagem, certo? Aqui ele tinha uma certa velocidade inicial e aqui a velocidade era zero, a hora que ele parou, né? Certo? E ele pediu para a gente calcular que velocidade inicial é essa, certo?
Aqui a gente vamos ter que usar aquelas equações que a gente aprendeu lá no começo do curso, né? A velocidade vai ser igual à velocidade inicial, que é a velocidade inicial, né? Mais a aceleração vezes o tempo. Aliás, vamos usar a equação de Curitiba. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida. Certo? Então, a velocidade final é zero, tá? Então, zero vai ser igual à velocidade inicial, qual que eu quero achar, menos 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida. A distância percorrida é exatamente esse D aqui, né? O Δx é exatamente esse D. Eu quero achar o V0. Para eu achar o V0, eu tenho que ter a aceleração e o D. O D ele me deu, a aceleração ele não me deu. Mas tem como eu achar, né? Por quê? Porque durante esse período aqui que o carro estava freando, qual era a força que estava agindo nele? A força de atrito, né? Força de atrito, somente a força de atrito é o que estava gerando a aceleração. Certo? Então, primeiro vamos calcular a aceleração usando a lei de Newton, né? Então, força de atrito, que é a força resultante nessa direção, né? Não tem nem outra força nessa direção, só essa. Vai ser igual a massa vezes a aceleração, certo? Para descobrir. Força de atrito, como é que a gente calcula? É o μ cinético vezes a normal, e nesse caso, a normal é igual ao peso, certo? Aqui, não errei, né? Pelo menos dessa vez eu não errei. Então, vai ser igual a normal, só que a normal é o peso, que é massa vezes a gravidade, tá? Vai ser igual a massa vezes a aceleração. Eu botei assim por extenso porque quando ele não me deu a massa, né? Eu sabia que em algum momento a massa ia se cancelar. E ela se cancela exatamente agora. E aí, eu consigo achar minha aceleração, né? Minha aceleração é exatamente minha aceleração é exatamente o μ cinético vezes a gravidade. Então, a aceleração vai ser o μ cinético é 0,6 vezes 9,8. E agora minha aceleração vai ser... Deixa eu ver quanto é que dá isso aí. 0,6 vezes 9,8. 5,88 metros por segundo ao quadrado. Certo? Essa aqui é a aceleração. Beleza. E agora eu venho e uso essa equação, tá? Essa equação que eu tinha deixado de lado, porque eu precisava ter aceleração. Eu achei a aceleração, agora eu volto para ela. Então, zero vai ser igual a V0, que é o que eu quero achar, ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, que eu descobri que era 5,88, vezes a distância, que ele me disse que era 290. Tá? Eu passo aqui para o lado de cá, vai ficar os dois negativos, multiplico tudo por menos 1. Então, V0 ao quadrado vai ser igual a esse produto todinho aí. Então, vamos ver quanto é que vai dar. Vezes 2, vezes 290, 3.410,4. Tira a raiz dos dois lados. Eu vou achar que a velocidade que ele estava era de... uma velocidade gigantesca. Não tão grande. 58, certo? 4 metros por segundo. Essa é a velocidade, né? Em quilômetros por hora, vamos ver quanto é que fica em quilômetros por hora, vezes 3,6. Ele estava exatamente a 210,23, mais ou menos, tá? Quilômetros por hora. Então, o cara estava no carro a 210 km por hora, pisou no freio de uma vez, saiu derrapando por quase 300 metros, né? Maluco, né? Certo? Não vai fazer isso não, senão você pode capotar, né? O carro começa a deslizar para um lado ou para o outro, tá? E aí se ele virar, você pode capotar, certo? Então vamos fazer o seguinte, pessoal, por hoje a gente fica por aqui, certo? Na próxima aula, a gente vai ver mais algumas aplicações da lei de Newton. Na próxima aula, a gente vai estudar a força de resistência do ar, certo? Ou de um fluido qualquer. E depois vamos estudar
como é a rotação, lei de Newton em rotações, certo? Então, a gente fica por aqui, pessoal, até a próxima aula.